Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Nesse episódio, convidamos o Procurador de Justiça do MPRJ, Denis Assetti, que vai conversar conosco sobre um tema que está em discussão no Congresso Nacional e foi recentemente apreciado pelo STF: as mudanças legislativas no Código de Processo Penal, ou a sua reforma, podemos dizer. Denis, além de Procurador de Justiça, é professor da Universidade Federal Fluminense e vice-presidente da Amperge. Quero dar as boas-vindas e agradecer por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando como foi o processo legislativo dessa reforma do Código de Processo Penal. Eu sei que havia um projeto de lei que estava na iminência de ser aprovado, mas afinal houve uma aprovação parcial e ele, de certo modo, foi substituído pelo que ficou conhecido como pacote anticrime. Está correto meu dever de casa, Denis? Sim, Heloísa. Boa tarde. Um prazer. Eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui no Amperge Convida, de abordar um tema importante para a sociedade, que é o Código de Processo Penal, temas voltados ao processo penal. E, na verdade, no ano de 2009, o então senador Zé Sarney deu início a um projeto no âmbito do Senado, projeto de lei 156, que depois de um tempo, do ano seguinte, foi à Câmara dos Deputados em caráter de revisão, conforme artigo 65 da Constituição, e desde então, 2010, esse projeto, o projeto 8.045, ele tramita na Câmara dos Deputados. Ainda está tramitando. No final de 2021, ou na meados de 2021, havia me parece, um clima bem apropriado para a aprovação do texto do novo Código de Processo Penal, mas acabou que a própria a eleição presidencial, que já se avizinhava, me parece que atropelou essa iniciativa, essa proposta de, naquele ano de 2021, aprovar um novo texto, e ela, desde então, me parece que o último ato, propriamente, da presidência data de junho de 2021, quando ele extinguiu uma comissão especial que tinha sido formada para examinar o texto. De lá para cá, só tem iniciativas de deputados pedindo o que eles nominam de desapensação de projetos que foram, digamos, juntados ao projeto do Código de Processo Penal, tendentes a aperfeiçoamento do texto. Entendo. Quais são, então, os principais temas que foram tratados por esse pacote? Assim, essa reforma parcial abordou que assuntos? Sim, o pacote anticrime, o pacote anticrime do ano de 2019, ele consistiu, na verdade, numa reforma parcial do Código de Processo Penal, já que a reforma definitiva não saía, adveio uma reforma parcial com temas como o juiz de garantias, acordo de não persecução penal, a nova sistemática de arquivamento de inquéritos policiais. Então essa alteração, que na verdade repetiu o que vem sendo feito desde a edição do Código, que é da década de 40 do século passado. O Código está completando agora em janeiro, me parece, 83 anos. Essa iniciativa do pacote anticrime veio dentro da mesma sistemática de até então observada, que era reforma parcial. E esses temas aí, como eu comentei, o acordo de não persecução penal, a nova sistemática do arquivamento, o juiz de garantias e a própria audiência de custódia vieram tratadas nesse pacote anticrime. Todos esses temas que você mencionou são polêmicos, né, Denis? Deram o que falar. E o STF teve uma intervenção importante aí nesse processo de implementação dessas novas normas do pacote. Pode falar um pouco disso? Conta essa história para a gente. O que ocorreu é que o pacote tocou em pontos muito sensíveis da própria organização
do sistema de justiça e da máquina judiciária especificamente. Portanto, em torno disso é que se propuseram 4 ações diretas de inconstitucionalidade, e no âmbito dessas ações o relator, o ministro Fux, suspendeu a eficácia de alguns dos dispositivos do pacote anticrime, por exemplo, no tocante ao juiz de garantias, especialmente, no tocante à sistemática do arquivamento. O papel do STF foi, o que me pareceu, foi de buscar um tempo a mais para um amadurecimento daquele texto ali, até que os operadores, os pensadores do processo penal chegassem digamos, a um consenso, o que, aliás, ainda não se chegou, posso dizer a você, chegasse a um consenso. O fato é que essas ADIs levaram a uma liminar do ministro Fux, suspendeu os efeitos de vários dos artigos, e outros passaram a ter vigência desde então, mas esses cuja eficácia ficou suspensa, em recente julgamento, o STF acabou de julgar essas ADIs e estabeleceu um prazo, no caso do juiz de garantias, um prazo de 1 ano, me parece, para que a máquina judiciária se acomode, se ajeite a essa nova sistemática, prazo esse que pode ser prorrogado por mais 1 ano. No mais, o pacote já tem vigência, está em plena vigência. Eu não sou da área, então vou fazer uma pergunta que pode ser bastante óbvia, né? Mas por que o juiz de garantias, que me parece uma providência, né? Uma modificação muito positiva, né? Em termos de, como o nome está dizendo, né? De garantir direitos aquele que está sendo processado, do apenado, assim, por que esse tema suscitou tanta controvérsia, na sua opinião? Você acha que é só uma questão organizacional, quer dizer, de reformulação interna do Poder Judiciário para dar conta dessa nova função, ou tem mais coisa além disso? Oi, Luísa, realmente é um tema bem sensível e ao que me parece, e aqui não vai nenhuma crítica com essa colocação, eu sou absolutamente favorável à implantação do juiz de garantias. Me parece que o processo penal, ele traz consigo, dos seus operadores, uma forte carga ideológica. E nesse âmbito se dividem, digamos, os partidários de um modelo de processo garantista, outros de um modelo de processo mais punitivista, voltado à questão da lei e da ordem. O fato é que há necessidade de ter um juiz exclusivo para os temas da investigação, para fiscalizar, digamos assim, monitorar no que diz respeito aos direitos fundamentais do investigado, monitorar essas questões, eventualmente deferindo medidas protetivas no sentido de proteção dos direitos dessas pessoas. Porque o indivíduo investigado, ele é somente um indivíduo investigado, ele não é acusado, muito menos condenado. Ele tem direitos como qualquer cidadão. E a atuação do juiz das garantias se prenderia a fiscalização dos direitos fundamentais, a proteção dos direitos fundamentais quando o indivíduo eventualmente recorresse ao Poder Judiciário buscando essa proteção. Com isso, esse juiz das garantias, ele deve ficar afastado da parte de instrução, e um outro juiz, chamado juiz da instrução, fica encarregado da parte processual propriamente dita e do julgamento. Esse juiz da instrução não se imiscuiria nas questões da investigação, não deve se imiscuir, não deve se meter nas questões da investigação, justamente para não se impregnar dos vícios que são normais de uma investigação. A investigação é um ato, consiste em atos levados a efeito pela polícia, e muitas em ambiência de informalidade, mas sem contraditório, sem ampla defesa. E o juiz da instrução, o juiz que vai julgar a causa, ele não pode se contaminar com os defeitos da investigação. Isso ficaria a cargo do juiz das garantias, né, que deveria intervir toda vez que acionado na proteção de direitos fundamentais. Uma vez recebida a denúncia por ele mesmo, caberia ao juiz da instrução daí para frente tocar o processo e decidir. O fato é que nessas ADIs o STF modulou a questão, o pacote anticrime, o STF acabou intervindo
e fazendo algumas alterações. Essa foi uma delas. O juiz das garantias acabaria, digamos, a competência dele com recebendo a denúncia. A partir daí seria o juiz da instrução, né? O STF já entendeu que a interpretação que se dá ao dispositivo é que essa competência acaba, oferecida a denúncia, vai ser o próprio juiz da instrução que vai receber a denúncia. Mas aí, recebendo a denúncia, ele vai ter que ter acesso à investigação e, de alguma forma, vai se impregnar com eventuais vícios dessa investigação. Então, o que a comunidade está aguardando... Ontem mesmo eu ouvi e participei, não como debatedor, mas como ouvinte de um debate que houve na Emerge sobre a intervenção do STF nas ADINs frente ao pacote anticrime. E o que eu percebi dos palestrantes é que a comunidade está aguardando a publicação do acórdão para manejar eventuais ferramentas, embargo de declaração, voltada a uma reapreciação, talvez a uma reapreciação de decisões que, de alguma forma, até meio que desfiguraram o novo sistema implantado, porque o artigo 3º-A do pacote anticrime, aliás, o pacote anticrime inseriu o artigo 3º-A no Código de Processo Penal, expressamente dizendo que estaria adotado a partir de então o sistema acusatório. A interpretação que o STF deu a alguns artigos do pacote anticrime, ele vai de encontro a esse sistema acusatório, ou seja... Sem contraditório. Assim, a questão da gestão da prova, a cargo do juiz, isso tudo vai de encontro ao sistema acusatório. O sistema acusatório não comporta esse tipo de mecanismo, não comporta esse tipo de possibilidade. O juiz, no sistema acusatório, tem que estar ali aguardando as partes se desincumbirem da tarefa de provar as suas teses. E ele fica ali inerte, aguardando o que essas partes trouxerem para poder decidir. Né? Pela interpretação do STF, são só questões pontuais, mas ele meio que desvirtuou, com a devida vênia, desvirtuou um novo modelo de processo que o pacote anticrime procurou implantar. Entendo. Agora, entre garantistas e não garantistas, em termos de efetividade, você acha que a adoção desse modelo do juiz de garantias torna mais célere o processo ou, ao contrário, alguma coisa que vai prolongar esse período da investigação, levando a talvez um agravamento da impunidade? Qual é a tua percepção? Não, eu creio que não. De alguma forma, o juiz hoje, dentro desse sistema instaurado com o Código de Processo Penal, o juiz já tinha esse papel, e especialmente a partir da Constituição de 88, já tinha esse papel de garantidor dos direitos fundamentais do investigado. O que se buscava, o que se busca com os juízes de garantias é só separar a tarefa do juiz garantidor desses direitos fundamentais daquele juiz que vai julgar a causa. A propósito, o Brasil é um dos poucos países na América Latina, talvez um dos 3 únicos, que não conseguiu fazer a reforma, não conseguiu implantar um novo Código de Processo Penal, vem fazendo essas reformas pontuais. Mas, voltando à sua pergunta, não acho que vai causar nenhum embaraço à investigação, não vai causar nenhuma demora no trâmite dos inquéritos. O que há é que essa interpretação que o STF deu em relação aos inquéritos, para você ter uma ideia, ela torna o juiz uma espécie de supervisor da investigação. Aí é que eu entendo que possa haver alguma delonga, algum atraso na investigação, porque dentro do sistema caberia ao Ministério Público essa tarefa e o juiz, quando acionado, eventualmente proteger aquela pessoa que precisa da prestação judicial em apoio ao seu direito fundamental. Mas o STF, pela interpretação do STF, o MP, qualquer investigação que instaurar, tem que comunicar ao Poder Judiciário, como se não houvesse uma natural legitimidade dos atos praticados pelos delegados, pelos promotores. A gente tem que trabalhar essa legitimidade, a legalidade como regra. Não tem que ter alguém ali, um juiz, com uma lupa procurando defeitos nos atos que praticam os promotores, que praticam os delegados. A intervenção bastaria se trabalhar com a ideia segundo aquele brocado ne procedat iudex ex officio, né, que o juiz não pode agir de ofício, mas pela interpretação que o STF deu, o juiz vai ter um papel muito mais do que de espectador. E isso fere de morte o modelo de processo acusatório. Entendo. Há uma certa confusão entre o julgador e o acusador, né? Isso parece que é uma tendência que a gente está observando também em outros momentos, né? Não sei, eu como observadora de fora, a percepção que eu tenho é essa.
Mas uma parte... Então, isso está para ser julgado e deve, então, entrar em vigor, né, proximamente. Mas houve uma parte do pacote que não foi suspensa pelo STF, né? E que tratou de acordos de não persecução, como você mencionou. Os promotores já estão se valendo desse instrumento? Eu queria que você falasse um pouco como é que como é o procedimento dos acordos. Só para pontuar, Luiz, digamos, o STF já julgou as ADINs e não foi publicado ainda o acórdão, que fatalmente vai ser objeto de algum tipo de questionamento. Mas em relação ao que desde o início passou a valer, como o acordo de não persecução penal, ele já vem sendo largamente utilizado pelo Ministério Público e o acordo de não persecução penal nada mais é do que mais uma ferramenta banhada pela consensualidade, pelo acordo, né, entre o Ministério Público e indiciados. E se refere, ou seja, é uma ferramenta que tem lugar relativamente às infrações de médio potencial. Nós já tínhamos, desde 95, a transação penal, que era dirigida aos autores de infrações de pequeno potencial, de pequeno porte, e agora com a NPP nós passamos a ter mais uma ferramenta para as infrações de médio potencial, uma ferramenta consistente na entabulação de um acordo entre o acusador público, né, o Ministério Público, e os indiciados, que são chamados a entabular esse acordo consistente digamos, na submissão a algumas restrições, tendo como benefício, digamos, a solução da questão penal, do conflito penal, sem que se vá pela via tradicional, pela via ortodoxa, lá da denúncia, debate, interrogatório, tudo aquilo que a gente vê no processo penal comum, tradicional, é deixar de lado e se resolve o conflito penal a partir de um acordo em que o Ministério Público oferece, ou propõe o acordo, o indivíduo acompanhado do advogado aceitando as condições, aceitando se submeter às situações constantes do acordo, que tem que ser homologado pelo Poder Judiciário, e aí, isso acontecendo, aquele conflito desaparece. E o acusador público pode se ocupar de outros casos mais importantes, casos de maior gravidade. E essa classificação é dada pela lei ou comporta alguma interpretação? Quer dizer, de pequeno ou médio potencial ofensivo? Quais são os tipos de crimes? Exemplifica, por favor. Bem, a própria lei estabelece, a partir da quantidade de pena, que tipo de ferramenta, que tipo de negócio jurídico processual, digamos assim, pode ter lugar. Naquelas infrações cuja pena máxima ela não excede 2 anos, que é até 2 anos, pode ter lugar a transação penal. No caso do acordo de não persecução penal, leva-se em consideração a pena mínima, que parece tem que ser até 4 anos ou menor do que 4 anos. A pena mínima não chegando a 4 anos, muito menos superando, pode ter lugar, preenchidos outros requisitos, pode ter lugar esse acordo, esse pacto entre o acusador público e o indiciado. Então o referencial é o referencial da pena. Tá? Não é o único, a única condição, a única hipótese, a única situação de cabimento em que se diz, cabe o ANPP, mas é o referencial principal. É uma faculdade do acusador ou o preso tem direito a esse acordo? Olha, essa é uma pergunta bem complicada. O entendimento que tem prevalecido é que se trata de um poder-dever do Ministério Público, porque o artigo 28A, o Tratado do Acordo de Não Persecução Penal, diz que o Ministério Público deverá examinar a necessidade e suficiência da medida. Eu vejo com alguma particularidade essas iniciativas. Assim, eu tenho há muita crítica quanto a se tratar de um direito público subjetivo. Ainda é objeto de reflexão da minha parte esse instituto no tocante à sua natureza jurídica, ao seu espaço nas coisas do processo penal. Eu tenho muita dificuldade de entender como um poder-dever. Estaria mais inclinado a entender como um direito subjetivo, porque o Estado aí, ele não pode simplesmente opinar entre submeter o indivíduo à solução do conflito por uma via mais branda, uma via, como eu disse, banhada pela consensualidade, por outro lado, e deixando, quer dizer, eu acho que não deveria ser uma faculdade entre o Estado oferecer essa proposta muito mais benéfica ao indivíduo,
ou submetê-lo ao processo penal tradicional. Eu acho que o indivíduo tem o direito a ser, digamos, atormentado, né, da forma menos incômoda possível. E o acordo de persecução penal é naturalmente uma forma um mecanismo muito menos, que traz muito menos incômodo pro investigado. Até porque, repito, ele é apenas um investigado, ele não é nem acusado nem é condenado. Ele é simplesmente um investigado. E você pode ter certeza, muitas vezes as pessoas aceitam o acordo, a transação penal e o acordo, mesmo sem ter praticado a infração penal, mas para se livrar daquele peso ali da investigação, de uma futura acusação. Isso pode ter lugar. Então, na minha percepção, preenchidos os requisitos, o caminho seria o Estado oferecer a alternativa do acordo. E aí o indivíduo não aceitando, ou se ele não preencher os requisitos, o caminho natural, o caminho tradicional da denúncia, com a IJ, oitiva de testemunhas, interrogatório, aquela pena por estar no banco dos réus, que os espanhóis chamam de pena de banquilho, a pena é simplesmente por estar no banco dos réus. Isso tudo aí, se o indivíduo não reunir as condições, ou se ele não aceitar o pacto, ele então se submete ao processo penal tradicional. Mas, repito, o entendimento tem prevalecido é que se trata de um poder-dever do Ministério Público. Eu não quis fazer uma pergunta para te deixar na saia justa. Foi uma curiosidade que me ocorreu e, como eu disse, eu não sou da área, então estou aqui também pensando enquanto você fala. Mas, então, me parece uma solução interessante, né? E, embora seja homologado pelo juiz, tem uma cara assim, de extrajudicialidade, né? A gente resolveria isso no âmbito da própria instituição. Os promotores estão fazendo esses acordos? Tem se utilizado desse instrumento? Largamente. Os acordos, você no Diário Oficial lá do Ministério Público, diariamente se publicam notificações para que indiciados compareçam ao determinado setor do Ministério Público, acompanhados de advogado, né, para entabular, para se tentar obter um acordo decorrente de uma suposta prática de uma infração penal de médio potencial. Isso diariamente se publicam atos convocando as pessoas, convocando indiciados. Isso já virou um lugar comum na atuação do promotor de investigação penal. E outra curiosidade que me ocorreu, quais são as obrigações mais comuns que eles se comprometem a cumprir? As obrigações podem ir desde a questão da reparação ao dano, submeter-se a determinadas restrições, prestar serviços frente a determinados organismos, como escolas, igrejas, casas de saúde, ou deixar de frequentar determinados lugares. São aquelas obrigações já bem conhecidas da comunidade jurídica, porque são, digamos, lugar comum quando se fala de algum tipo de assunção de obrigação por parte de réus, de indiciados. E uma dificuldade também é controlar o cumprimento do acordo, né? Estou imaginando aqui que é mais uma tarefa para o Ministério Público. Mas, prosseguindo, mesmo depois da aprovação, e você está já mencionando aqui, trazendo para nós essas informações de que essas normas estão em plena vigência, estão sendo implementadas, ainda persiste a necessidade de uma reforma mais profunda do CPP? Você acha que essa é a tendência? Em quais seriam os temas ainda que merecem ser enfrentados? Sim, eu acho que a gente caminha para o advento de um novo Código de Processo Penal, ele já tarda, e é evidentemente que esse texto do novo Código de Processo Penal vai contemplar os pontos versados no pacote anticrime, e alguns outros como a questão da justiça restaurativa, da investigação defensiva, e sem contar o estabelecer um maior rigor técnico do Código de Processo Penal, que o processo penal sempre foi tido como a Cinderela do direito processual. Então, estabelecer um rigor técnico no Código de Processo Penal, com previsão de um sistema recursal mais afinado com o momento que a gente vive. E eu não tenho dúvidas em te dizer que sempre há necessidade de um novo Código de Processo Penal, porque alguém já afirmou muito adequadamente que a gente mede um grau de civilidade de um povo a partir do seu processo penal.
E nós temos um código que funciona, mas é meio que um Frankenstein, né? Embora o Frankenstein seja um médico, né? O produto do Dr. Victor Frankenstein é que é um monstro. Mas a gente conhece lá o monstro como Frankenstein. O nosso processo penal é um Frankenstein porque ele vem sofrendo reformas desde da década de 80, da década de 70 do século passado. Tivemos reformas na área procedimental em 2008, em 2011 reforma na área da cautelaridade, em 95 tivemos a 9.099, que institui os juizados especiais criminais, que é uma lei esparsa, mas que, com significativo reflexo no processo penal. Então, eu acredito que o aperfeiçoamento é necessário e é importante, especialmente para conformar, para adequar o Código de Processo Penal à exata orientação do legislador constituinte. Então, nós precisamos de um código novo, acho que ele virá, e esses temas que eu comentei da investigação defensiva, da justiça restaurativa, uma organização na sistemática dos recursos, com a inserção do agravo, como nós temos no processo civil, do mandado de segurança no Código de Processo Penal, que nós não temos hoje, e mais algumas questões que certamente vão nos dar um código, um conjunto de regras, um macrosistema mais condizente com o Estado Democrático de Direito. Eu vou pegar uma frase que você acabou de dizer para te questionar. Você disse sintonizar com o momento que a gente está vivendo. Que momento é esse? Assim, qual é o espírito da época que a gente está vivendo? Porque, para quem olha de fora, quer dizer, a sociedade percebe, né, uma persistência de uma situação de impunidade, eu acho que a gente pode dizer assim, né? Mas me parece que se a gente quer botar, né, responsabilidade em alguma coisa, não seria no processo penal, né? Porque essas inovações que você está mencionando, para mim, soam como fortalecimento da posição do réu. Estou fazendo uma análise mais ou menos precisa dessa realidade? Sim, então, sim. Qual é esse momento? A verdade é que, como o professor professor Aury Lopes Júnior, um eminente advogado brasileiro com muita produção acadêmica e tal, que punir é civilizatório. Nós precisamos da punição, inegavelmente. Punir é civilizatório, mas o como punir é tão importante, né, tão importante quanto o próprio punir, né? Então, eu digo, o momento que a gente vive, um momento de suposta impunidade, não pode ser argumento para deixarmos de compreender que o Código de Processo Penal, a função do processo penal é uma função de contenção. O Código de Processo Penal, o escopo do processo penal não é punir ninguém. O escopo das regras processuais, do devido processo legal, na sua vertente do devido processo penal, o escopo é de conter o direito de punir do Estado. Porque o Estado, prender alguém, submeter alguém a 5, 10, 20 anos de cadeia, é uma medida muito violenta. Muito violenta. E a gente tem que ter responsabilidade na hora de submeter uma pessoa a um processo, e mais, especialmente se tivermos sucesso nessa exposição e levarmos essa pessoa para trás das grades. Então, o processo penal, ele não tem o escopo de punir, ele não pode ser responsabilizado pela impunidade, porque o escopo dele é evitar, a finalidade, o escopo é evitar que o Estado se vale desse direito de punir abusivamente. Essa que é a finalidade do nosso código. A compreensão de que nós vamos punir a partir do código é equivocada. Então, se nós vivemos num momento delicado, um momento realmente em que, especialmente a partir das redes sociais, as questões chegam ao conhecimento público com muita facilidade, isso é importante que as pessoas conheçam como que os atores do processo, como que os nossos representantes, como nós estamos funcionando, se estamos funcionando adequadamente, mas as pessoas têm que ter em mente que o nosso Código de Processo não está ali, nesse momento delicado, é aí mesmo que esse código ele tem que se fazer presente e dizer, olha, punir é civilizatório, mas nós vamos punir de acordo com a lei. Porque se o Estado se afasta dessa regra, aí o Estado se torna tão criminoso quanto aquele indivíduo que está à margem da lei.
E perde legitimidade, né? Com toda Com certeza. Com certeza. E para finalizar, qual é a contribuição que o MP pode dar a esse processo de reforma do CPP? Qual é a visão que o acusador, no caso, né, vai agregar nos debates sobre a reforma? Bem, assim, a contribuição no preparo do texto do processo penal, ela é recorrente. Nós temos a própria Amperge aqui no estado do Rio de Janeiro, ela ombreia, porque na verdade ela faz parte da Associação Nacional, né, dos membros do Ministério Público, que é a CONAMP, e a Amperge, através do seu presidente, que é o Cláudio Henrique, está incessantemente, recorrentemente em Brasília, e não raro levando vários colegas a tiracolo, digamos, processualistas, colegas que entendem do processo penal, para orientar, para, digamos, dar informações aos congressistas dos temas que podem tornar o Código de Processo Penal aperfeiçoado, digamos assim. Então, num plano da formação da lei, da formação da arrumação do novo texto processual penal, nós temos feito isso. O Ministério Público Brasileiro tem feito isso através da CONAMP e das associações de vários estados. No âmbito da nossa atuação na área criminal, o que a gente tem que buscar, eu acho que isso já acontece, mas a gente sempre tem que estar atento para essa necessidade, nós temos total responsabilidade em cobrarmos da polícia investigações bem feitas, e a polícia também se desdobra com as dificuldades que nós sabemos que tem, e faz um bom trabalho, mas nós temos sempre que procurar o melhor dos melhores. É verdade que o Cláudio Henrique costuma dizer que o ótimo é inimigo do bom, mas a gente tem que tentar na investigação sempre o ótimo, porque o ótimo vai nos dar tranquilidade na hora de externar uma acusação frente a uma pessoa, que é uma medida já dura, uma medida difícil, mas a gente tem que ter um bom material produzido pela polícia e uma responsabilidade na hora de formular a acusação, e depois, durante o processo, temos que ter também a responsabilidade de separar o joio do trigo, quando for o caso, que é como acontece normalmente. É verdade, mas a gente tem que estar sempre atento para isso. No âmbito do processo, separando o joio do trigo, dá a César o que é de César. Se o indivíduo merece a condenação, que se condene. Se não merece, podemos, digamos assim, pleitear, opinar pela absolvição. Devemos opinar pela absolvição com tranquilidade. Então, seja no âmbito legislativo, com os nossos especialistas na área do processo penal, seja em âmbito da nossa atuação no sistema de justiça, nós podemos contribuir, já contribuímos até, eu acredito, enormemente. Maravilha. Sucesso nessa missão. Agradeço novamente a sua participação e convido os ouvintes a acompanharem o programa para não perderem nenhum episódio. Toda terça-feira um episódio novo vai ao ar no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e nos tocadores. Se você gostou desse episódio, curte, dá 5 estrelas e faça seu comentário. Amperge convida, com Heloísa Carpena.